Você já se perguntou até onde iria por amor? E se a morte não fosse o fim, mas o começo de uma maldição? Sussurrada ao luar. Prepare-se, porque a história que vou contar hoje vai se enroscar em sua alma e não vai mais sair. Esta é a saga da lua e o lamento. Helena vivia em uma antiga casa herdada dos avós, um lugar onde as roseiras pareciam abraçar as paredes, como se guardassem segredos antigos. Seu marido, Arthur, era um botânico fascinado pelo desconhecido. Sua obsessão era uma planta rara e misteriosa. A lunária sombria, uma flor que só desabrochava sob a luz da lua cheia. Numa noite fria, com a lua como única testemunha, Arthur partiu para a floresta de Valedouro. Ele prometeu voltar antes do amanhecer, mas as horas se tornaram dias, e a promessa se perdeu no vento. Ele nunca mais voltou. Caçadores encontraram seu corpo dias depois. A cena era brutal, destroçado, com marcas que pareciam garras profundas. O laudo oficial ataque animal. Mas Helena sentia em seus ossos que havia algo mais, algo terrivelmente humano naqueles ferimentos. O luto vestiu Helena de preto e silenciou a casa. Mas o silêncio era uma mentira. As noites se tornaram um concerto de horrores. Galhos se partindo no jardim, passos pesados no assoalho, uivos que pareciam vir das profundezas da floresta e da alma. Ela sentia, com uma certeza arrepiante, que não estava mais sozinha. Acordava com a sensação de ser observada do jardim escuro. Uma vez, ela jurou ter visto um par de olhos dourados, brilhando na escuridão, antes de desaparecerem. Em uma madrugada, o medo se tornou concreto. Pegadas enlameadas marcavam o caminho da varanda para dentro de casa. Mas quando o sol nasceu, elas haviam sumido, como um pesadelo que se recusa a ser lembrado. Então, numa tarde chuvosa, quando o céu chorava junto com ela, alguém bateu à sua porta. Era um homem pálido, com um olhar cansado e uma voz rouca, que parecia carregar o peso do mundo. Ele se apresentou como Elias Verdun. Disse que conheceu Arthur em uma expedição anos atrás e pediu abrigo, pois a tempestade havia derrubado a ponte da vila. Helena hesitou. Um estranho, naquela casa cheia de fantasmas, mas havia algo em seus olhos, uma familiaridade que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, a confortava. Com um suspiro, ela disse: "Fique, se quiser. Tenho espaço demais nesta casa vazia." Durante o jantar, o silêncio de Elias era pesado. Ele a observava, mas não com curiosidade. Era como se cada gesto dela o ferisse profundamente. Helena notou seus hábitos estranhos. Ele evitava o grande espelho da sala de jantar, e suas mãos tremiam sutilmente sempre que a lua aparecia entre as nuvens. Antes de se recolherem, ele fez uma pergunta que congelou o sangue de Helena. "Você ainda sonha com ele?" Ela se sobressaltou, o coração disparado. Como sabe disso?" "Como sabe disso?" Elias desviou o olhar, e sua resposta foi um sussurro melancólico. "Todos os que amam demais sonham com o que perderam." Naquela mesma noite, Helena acordou com um grito abafado, vindo do porão. O coração martelando contra as costelas, ela desceu as escadas rangentes. A cena era de caos. As correntes antigas, que trancavam uma velha porta, estavam quebradas. O chão estava úmido, manchado de lama e algo mais. E na porta dos fundos, um rasgo enorme, como se garras gigantescas a tivessem estraçalhado. Lá fora, entre as árvores agitadas pelo vento, um uivo longo e desesperado cortou a noite. Era um som de pura agonia. Ao amanhecer, ela encontrou Elias no quintal. Ele estava sujo de terra, com arranhões profundos no peito. Seus olhos estavam vazios, confusos. Ele jurou não se lembrar de nada que aconteceu depois da meia-noite. A desconfiança se tornou um nó na garganta de Helena. Ela precisava de respostas. Mergulhou nos diários de Arthur, revirando as anotações sobre botânica. Em meio a desenhos de plantas e termos científicos, encontrou trechos que não faziam sentido. Eram quase místicos. A planta se alimenta da luz da lua. A lua desperta o sangue, e o sangue clama pela carne. O que
Arthur estava estudando. Escondido em um envelope, ela encontrou uma carta. Uma carta que ele nunca terminou de escrever. Se algo me acontecer, procure Elias. Ele sabe a verdade sobre a maldição. O chão pareceu desaparecer. Maldição. Que maldição. Com a carta na mão, trêmula, ela confrontou Elias. Encurralado, ele não pôde mais fugir. A verdade veio à tona. Uma história terrível, de ambição e desespero. Ele e Arthur não estavam apenas estudando plantas. Estavam pesquisando rituais antigos. Lendas de curandeiros que podiam transformar o corpo humano. Arthur acreditava que a lunária sombria era a chave para a metamorfose. Naquela noite fatídica, na floresta, algo deu terrivelmente errado. Um animal selvagem, uma besta que não pertencia a este mundo, os atacou. Elias foi mordido, ferido mortalmente. Arthur tentou salvá-lo usando o ritual, mas ao fazê-lo, ele selou um pacto de sangue. Um pacto que uniu suas almas para sempre. Com a voz embargada, Elias tocou o próprio peito. Eu sinto ele aqui. Nos meus sonhos, ele fala comigo. Às vezes, eu me torno ele. Na noite seguinte, a lua cheia subiu ao céu. Prateada e impiedosa, Helena viu o terror se materializar. Elias começou a tremer violentamente. Sua pele se rasgou. Seus ossos se contorceram em ângulos impossíveis. Diante de seus olhos, paralisada pelo horror, o homem se transformou. Uma criatura de presas afiadas, garras letais e olhos dourados, que brilhavam com uma luz sobrenatural. Mas naqueles olhos de monstro, ela viu uma dor insuportável. A criatura não a atacou. Em vez disso, ajoelhou-se diante dela, e de sua garganta veio um rosnado, que soava como um lamento, uma palavra quebrada. Helena. Foi a última coisa que ela ouviu antes de desmaiar. Quando acordou, Elias, novamente humano, explicou o resto da maldição. A alma de Arthur não havia partido. Estava presa dentro dele, em uma luta constante pela consciência. Quando o lobo despertava, às vezes era Arthur quem via através daqueles olhos dourados. Era por isso que Helena sentia aquela familiaridade. Por isso o monstro a poupava. Ela começou a reconhecer seu marido em pequenos gestos de Elias, em palavras perdidas, no jeito como o lobo a olhava com uma tristeza infinita. Mas a cada lua cheia, a fera se tornava mais forte. Elias perdia mais o controle, e o espírito de Arthur se tornava um eco cada vez mais distante. Desesperada, Helena buscou a última pessoa na vila que ainda acreditava nas antigas superstições. O padre Estevão. O velho padre revelou a existência de um ritual de libertação. Um ritual que exigia 2 ingredientes: a flor da lunária sombria e o sangue da pessoa amada. Mas ele alertou com um olhar severo. A maldição só se quebra quando o coração que ama mais se oferece por inteiro um sacrifício. Helena entendeu a terrível escolha que teria que fazer. Ela não contou essa parte a Elias. Em segredo, começou a cultivar a lunária sombria, esperando pela próxima lua cheia. Enquanto a flor crescia, as sombras do vale se aprofundavam. Moradores começaram a desaparecer. Animais eram encontrados brutalmente mutilados nas fazendas. O rumor de um lobo gigante se espalhou como fogo, e caçadores de toda a região começaram a rondar a floresta, sedentos por sangue. Helena tentava proteger Elias, trancando-o, escondendo-o, mas sabia que seu tempo estava acabando. Elias se tornava mais atormentado. Ele dizia ouvir vozes vindas da lua, sussurros de uma entidade antiga. Ele está vindo, Helena. O verdadeiro monstro, aquele que me amaldiçoou. A noite final chegou. A lua cheia subiu no céu, uma lâmina fria e prateada. Na mesma clareira onde Arthur morreu, Helena preparou o círculo do ritual. Quando a criatura surgiu das árvores, rosnando, ela não sentiu medo. Apenas uma dor profunda. Ela o encarou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse: Arthur, se houver um pedaço de você aí dentro, volte para mim. O vento soprou, forte,
Como uma resposta, a flor da lunária sombria se abriu, emitindo um brilho etéreo. Helena ergueu uma pequena adaga, e sem hesitar, cortou a palma da mão. O sangue caiu sobre a flor, que pulsou com uma luz intensa. O lobo rugiu, um som de agonia e libertação. Por um único e fugaz instante, na face da besta, ela viu o rosto de Arthur, sorrindo para ela. Então, uma explosão de luz prateada engoliu tudo, e o mundo mergulhou em silêncio. Ao amanhecer, os aldeões encontraram a clareira. Helena estava caída no centro do círculo, o rosto sereno, rodeada por pétalas prateadas que pareciam cinzas de estrelas. Ao lado dela, estava Elias, humano, livre da maldição, e em seus olhos, agora brilhava o mesmo tom de verde dos olhos de Arthur. Mas Helena não respirava mais. Ela havia se oferecido por inteiro. Dias depois, Elias desapareceu da vila. Ninguém nunca mais o viu. Alguns dizem que ele vaga pela floresta de Valedouro, sempre carregando uma única rosa prateada. Outros juram que nas noites de lua cheia, ainda se pode ouvir um uivo solitário, um lamento que corta o coração, seguido por uma voz suave que o vento carrega, dizendo: "Eu te encontrei, meu amor." E se você olhar com atenção para o topo da colina, talvez veja duas sombras caminhando lado a lado sob o luar, uma mulher e um lobo finalmente unidos para toda a eternidade. Essa história nos mostra que o amor verdadeiro transcende a vida e a morte. E às vezes, o maior ato de amor é o sacrifício. Se você se emocionou com a lua e o lamento, deixe seu like e compartilhe com alguém que aprecia uma boa história gótica. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos que vão assombrar suas noites. Obrigado por assistir. E até a próxima.